Olá pessoal, vamos lá para a Loteca 1006, sendo que a Loteca 1005 foi muito mal, 8 pontos, não vou nem comentar. Vamos para 1006, jogo 1, Fluminense contra o Corinthians. Fluminense é o sexto colocado, Corinthians é o segundo colocado. Fluminense vem com 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 2 vitórias bem garantidas em casa e fora de casa. Corinthians jogou terça-feira contra o Boca, empatou 0-0, vai poupar todo mundo pro jogo de ida lá em La Bombonera. Então não acredito no Corinthians, sou corintiano, mas aqui tem que é meu dinheiro que está em aposta. Fluminense favorito. Eu acho que é jogo de empate, mas vou garantir aqui o empate, a coluna 1. Tá? Tô fazendo aqui 8 duplos e 6 secos. Jogo 2, Floresta do Ceará contra o Altos do Piauí. Floresta do Ceará é o 14º, Altos do Piauí é o 13º. Jogo totalmente equilibrado. A Floresta empatou com Volta Redonda em casa e ganhou do Ferroviária fora. O Altos vem aí com empate contra o Vitória em casa e venceu o Remo fora de casa. Os dois vêm com 4 vitórias, 2 derrotas, 2 empates e 6 derrotas. Floresta é o favorito nas casas de aposta. Eu tô indo aqui de coluna 1,5. Jogo 3, Juventude contra o Atlético Mineiro. Juventude é o 19º, Atlético Mineiro é o 5º. Juventude com 2 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Vem aí de uma derrota do Atlético Goianiense, um empate contra o São Paulo. O Atlético Mineiro joga terça-feira contra o Emelec, empatou 1-1 no último jogo. Eu acredito que o Atlético Mineiro vem com 100% reserva, não vai perder essa chance de se classificar. Apesar de ser favorito o Atlético, eu estou indo de empate e Juventude. Para mim é uma das zebras aqui que eu estou apostando. Está na hora do Juventude ganhar e fazer alguma coisa nesse campeonato. Jogo 4, Ceará contra o Internacional. Os dois têm jogos importantes fora do Campeonato Brasileiro. Ceará ganhou do Strongest 2-1. Agora tem um jogo de volta. Deve poupar alguma coisa. E o Internacional também pega o Colo-Colo. Perdeu de 2-0. Vai apostar tudo nesse jogo aqui. Eu acho que o Ceará pode levar vantagem disso aqui, já que é lá no Ceará. Jogo 5, Santos e Flamengo. O Flamengo aqui é como favorito, né? O Santos é o 7º, o Flamengo é o 9º. O Santos vem aqui com empate contra o Deportivo Táchira. O Flamengo vem aqui de vitória contra o Tolima, vitória contra o América. Né? Tá bem o Flamengo, mesmo favorito aqui. Eu vou aqui o Santos vem de 2 empates contra o Corinthians, de 1 empate contra o Bragantino, empate contra o Táchira. Não acredito no Santos, não. Aqui é empate, jogo de empate, e vou apostar também no Flamengo. Jogo 6, Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Palmeiras favorito, mesmo se jogar contra os reservas. O Atlético Paranaense também deve vir contra os reservas. Vai pegar o Libertad, venceu de 2-1 aqui, vai ter que jogar fora. O Palmeiras aqui ganhou tranquilamente do Cerro Porteño, quer dizer, praticamente classificado. Mesmo com o time reserva do Palmeiras aqui, e se o Atlético Paranaense é completo, o Palmeiras é totalmente favorito. Jogo 7, Avaí, 11º, contra o Cuiabá, 18º. O Avaí vem com empate contra o Palmeiras e uma derrota para o Fluminense no Rio de Janeiro. O Cuiabá empatou com o Ceará em casa e perdeu para o Goiás fora de casa. O Cuiabá para mim é candidato, já está rebaixado. Avaí favorito nas casas de aposta. Eu vou aqui de coluna meia e coluna 1. Jogo 8, Atlético Goianiense, 13º. São Paulo é o 8º. Aqui nas casas de aposta o empate é a aposta favorita. O Atlético Goianiense perdeu ontem por 2-0 contra o Olímpia, mas vem de um empate contra o Ceará e uma vitória contra o Juventude.
O São Paulo ganhou tranquilamente de 4-2 no Universidade Católica, mas no Paulistão, no Brasileirão não veio bem não, perdeu para o Palmeiras, empatou com o Juventude. Então aqui eu vou na zebra de novo, tem que apostar zebra, sempre se quiser ganhar alguma coisa, eu tô indo aqui coluna 1, Atlético Goianiense. Por estar jogando em Goiânia. Jogo 9, Bahia, é o terceiro, o Grêmio é o quarto. O Bahia aí venceu o Brusque, mas perdeu para o Novo Horizontino em casa. Quer dizer, perder para o Novo Horizontino em casa é triste. O Grêmio empatou em casa contra o Vitória, ganhou do Londrina. O Grêmio está na hora de fazer alguma coisa também. A aposta favorita aqui é a coluna do meio. Eu estou apostando também no Grêmio. Jogo 10 é o Vasco, o segundo colocado. O Sport é o quinto colocado. O Vasco totalmente favorito, vem de vitória contra o Operário, vitória contra o Londrina, 8 vitórias, 6 empates, uma derrota. O Sport vem com empate contra o Náutico, empate contra o Tombense. Aqui não tem como não apostar diferente. Vamos no Vasco. Jogo 11 é o Remo, 10º colocado, o Paysandu é o segundo colocado. Só que a distância de pontos aqui é bem pequena. E o jogo caseiro, né? O Remo perdeu em casa pro Altos, empatou fora de casa contra o Flamengo Figueirense. O Paysandu empatou contra o Brasil de Pelotas e perdeu pro Aparecidense, em Goiânia. Bem equilibrado aqui. A aposta favorita aqui seria a coluna do meio. Eu estou apostando coluna do meio e Paysandu em razão aqui dos últimos jogos entre os dois times. Paysandu é um pouquinho mais forte lá no Pará. Jogo 12, América é o 17º, Goiás é o 14º. O América totalmente favorito. O América vem de uma vitória de 3-0, fácil contra o Botafogo, podia ter sido até mais. O Goiás vem com uma vitória com o Cuiabá e uma derrota para o Corinthians. Vamos no de América aqui seco. Jogo 13, Curitiba é o 16º, Fortaleza é o 20º. Fortaleza empatou com Estudiantes 1-1, fora de casa. Acho que vai vir com um time totalmente reserva para jogar contra o Curitiba. Então não tem como encarar o Curitiba, já é fraco. Perdeu para o Atlético Mineiro, venceu o América. E o Curitiba perdeu para o Inter e perdeu para o Atlético Paranaense. Então é hora de tentar um pontinho a mais aqui e ir lá para cima da tabela. Vamos, jogo 13, Curitiba. Jogo 14, Ipiranga é o 8º, São José é o 1º. Aqui o Ipiranga é favorito, né? Vem 18 pontos contra 19, São José 1 pontinho separa o 8º do 5º. É a chance do Ipiranga ir lá para cima. O último jogo entre os dois aqui no Rio Grande do Sul foi 0-0. Os dois aqui, o Ipiranga tem 4 vitórias, 6 empates, só 2 derrotas. O São José 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Ipiranga empatou em casa contra o ABC e empatou fora de casa, empatou contra o Atlético do Ceará. O São José vindo uma vitória contra o Faco Campinense e perdeu fora de casa para o Mirassol, que é líder. Aqui vão acreditar que o Mirassol e o Ipiranga jogando em casa é um pouquinho mais forte e pode ganhar esse jogo aqui. Então meu jogo aqui ficou aqui, jogo 1, coluna do meio e 1, jogo 2, coluna 1 e do meio, jogo 3, coluna do meio e 1, jogo 4, coluna 1, jogo 5, coluna do meio e 2, jogo 6, coluna 1, jogo 7, coluna do meio e 1, jogo 8, coluna 1, zebra, jogo 9, coluna do meio e 2, jogo 10, 1, jogo 11, coluna do meio e 2, jogo 12, 1, jogo 13, 1 e jogo 14, coluna 1 e meio, dando prioridade aqui. Os que eu coloquei primeiro são os favoritos, né? Tá bom? Abraço a todos, boa sorte, depois eu volto para comentar aqui.